Olá, meus amados irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo e com vocês hoje e sempre. Estamos chegando para a nossa reflexão de hoje. Continuemos as nossas reflexões no Sermão do Monte, Mateus 5. Hoje chegamos aos versículos 31 e 32, que diz assim: Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Meus amados irmãos, minhas irmãs, meus amigos, Jesus está protegendo aqui o casamento. O casamento foi instituído por Deus, Deus criou o homem e a mulher, e depois Deus ordena que a mulher deixe a sua família, como também o homem, e se unam, e assim ambos tornam-se uma só carne. E o Senhor Jesus começa falando aqui de Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 1 a 4, onde Moisés permite o divórcio. E em Mateus, capítulo 19, versículo 8, os fariseus perguntam a Jesus por que é que Moisés deu, esse consentimento para o divórcio. Jesus responde: ele consentiu o divórcio por causa da dureza do coração dos homens, e não que fosse algo da vontade de Deus. E aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, ele traz uma única razão para que possa haver ali uma separação, um divórcio. Qual é essa razão? A relação sexual ilícita, ou seja, a traição, né? O cônjuge traído, ele está livre para se divorciar, mas ainda assim, se ele conseguir perdoar o cônjuge que lhe traiu, é bom que eles continuem vivendo juntos, né? Mas Jesus traz aqui essa permissão: em caso de relação sexual ilícita, pode haver o divórcio. Caso contrário, aquele que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E ele também está expondo a mulher a se tornar adúltera, porque se a mulher for se separar do marido sem motivo e casar com outro, ela vai se tornar adúltera, segundo as palavras de Jesus Cristo, e o que casar com a mulher repudiada também se tornará adúltero e estará cometendo adultério. Mas a Bíblia também traz um outro motivo para uma possível separação em caso de abandono de lar. Agora, isso é no contexto cristão. Jesus está falando aqui para os cristãos, os discípulos dele, os cristãos, aqueles que são, como nós dizemos, crentes. O que diz Paulo em Coríntios, capítulo 7, versículo... Eu vou ler a partir do 10 para os irmãos entenderem. 7:10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. Versículo 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. No versículo 15, Paulo vai dizer: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Aqui Paulo está tratando do casamento misto, aqui no versículo 15. Se você vive com uma mulher, ou se a mulher vive com um homem que não é crente, e essa pessoa vive conturbando, tirando a paz do crente, e ela não consente viver com ele, que ela vá embora. Aí, nesse caso, se o descrente não consentir viver com o crente e for embora, o crente, o cristão, estará livre para contrair um novo casamento. Por quê? Porque o seu cônjuge abandonou o lar. Mas no contexto cristão, casamentos de duas pessoas que são cristãs, não pode haver separação. Por quê? A não ser que haja traição,
se houver uma separação sem motivo, aquele que se separar e casar de novo estará cometendo adultério. Meus amados irmãos, minhas irmãs, o casamento é algo sério. Quando nós vamos nos casar, nós prometemos estar junto com as nossas esposas e elas também fazem esse juramento. Prometemos estarmos juntos na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, em todos os momentos. Portanto, aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Moisés permitiu que fosse dada carta de divórcio por causa da dureza do coração dos homens. Os homens tinham o coração duro, eram desobedientes a Deus, eles não tinham temor a Deus, maltratavam as suas esposas, traíam as suas esposas. As mulheres naquela época eram desvalorizadas, por isso elas viviam em sofrimento. E por causa disso, Moisés permitiu que desse carta de divórcio para proteger a mulher da violência dos homens. Eles eram violentos. Mas nós não vemos isso na vontade de Deus. A vontade de Deus é que quando nós nos casamos, que nós vivamos em paz. É por isso também que a Bíblia orienta a você a não casar-se com uma pessoa descrente. Porque se você casar com um descrente, você vai ter problema, porque ela não professa a mesma fé que você. Então tenham cuidado, principalmente os jovens de hoje. Querem casar, querem namorar, que se casem no Senhor, que namorem no Senhor, que procurem uma menina, uma moça, uma jovem que professe a mesma fé que você. Assim também as jovens querem casar, querem namorar, procure um jovem cristão, porque o casamento é coisa séria. Só que hoje muitas pessoas já casam dizendo, se não der certo, eu me separo. E aí elas estão batendo de frente com o nosso Deus, porque não é assim, ou não são assim os pensamentos de Deus. Vamos refletir. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam comigo, com vocês, hoje e sempre. Deus abençoe a todos.